Esse cara já foi o Imperador da Espada, só que se achando demais, quis enfrentar o Demônio Celestial e tomou um sacode. Mas felizmente ele renasceu como Leonard Cárdenas, um descendente indireto de uma família lendária que cria espadachins, alguns até mesmo com dons. Mas será que ele precisa de algum dom para retornar ao poder de antes? Ou melhor, ser ainda mais poderoso e finalmente ser digno do título de Imperador da Espada? Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e hype esse vídeo que me ajuda muito. E no mais é isso agora, vamos de obra. Tudo começa nos contando sobre a prestigiada casa que protege o Império de Arcádia, a Casa Cárdenas, uma poderosa força militar que mantém a paz no vasto império. E cada uma das 7 ordens de cavaleiros da Casa Cárdenas possui um poderio militar comparável ao de uma pequena nação, e entre elas a unidade de elite, os descendentes diretos que herdaram com força o sangue dos Cárdenas são chamados de dragões dourados, pelos cabelos e olhos dourados que nasceram com eles. E dizem que o sangue de dragão corre em suas veias, e esses jovens dragões se reuniram nesse lugar para despertar esse sangue, desde os descendentes diretos que manifestaram habilidades sobrenaturais, que são chamadas de dons devido à pureza do seu sangue, até mesmo aqueles das famílias secundárias, que se esforçam para superar seus próprios limites. E todos nesse centro de treinamento de Cárdenas testam e aprimoram sua própria força. E o primeiro, o rank 1 deles, é esse moleque aí, lutando contra uma garota que é a número 2. E no meio da luta a garota pensa que isso não pode ser verdade, mesmo ele sendo o número 1, ela achou que eles dariam pelo menos conta se estivessem em 2, mas em pensar que o número 4 seria derrotado em um instante como esse. E no meio da luta ela percebe que tá em desvantagem, e finalmente ela percebe que ela não consegue ler os movimentos dele, então assim ela é derrotada. E o número 1 pergunta pra ela se isso é tudo que eles conseguem fazer em uma luta de 2 contra 1, e ele não acredita que eles são descendentes diretos, agindo igualzinho a esse pessoal das famílias secundárias que despertou seus dons. E ele fala para os dois que eles não chegam aos seus pés, e eles são fracos demais, e não são diferentes de ninguém da família secundária. Mas bem, de qualquer forma, isso acaba por aqui, pois ele é o vencedor dessa seleção. Mas enquanto isso, na sede dos Jovens Cavaleiros do Dragão Cárdenas, o comandante dos Jovens Cavaleiros, o mestre da espada Fabian, conversam com os outros que os cadetes dessa vez têm habilidades realmente impressionantes, mesmo nessa fase. Mas pois bem, ele quer saber quem será digno da classe especial. E lá atrás o cavaleiro fala que é isso mesmo. E embora eles tenham muitos talentos, dessa vez também apenas uma pessoa possui tal classificação. O número 1 do ranking, o William Cárdenas, e os números 2 e 4 não conseguiram sequer arranhá-lo, mesmo trabalhando juntos. E o Fábio comenta que ele se lembra bem disso, e os números 2 e 4 também eram descendentes diretos. E o Karen fala que é isso mesmo, mas ele pergunta sobre o resto da situação. E o cavaleiro fala que as famílias secundárias foram praticamente varridas a essa altura. Apenas alguns poucos que se juntaram aos esquadrões dos descendentes diretos sobreviveram até o final. E o Fabian fala que, como ele pensava, a barreira do sangue é intransponível. E ele sabe que nesse centro de treinamento, os números ranqueados são indicadores de poder. Portanto, é natural que o número 1 seja selecionado para a classe especial. Assim, ele pensa que não há necessidade de comparação dessa vez. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o cavaleiro pede para que ele aguarde e observe um pouco mais. E ele pergunta qual seria o motivo disso. E um carinha loiro fala que a verdade é que um membro incomum da família secundária ainda resiste. E ele acredita que não será tarde demais para decidir, após eles verem sua habilidade. E o Fabian, curioso sobre isso, pergunta qual é o seu número. E o cavaleiro responde que é número 25. E o Fabian, surpreso com isso, fala que entende. E mesmo entre as famílias secundárias, existem aqueles que ficam fortes e alcançam números de alto escalão. E certamente seu número 25 é excelente, mas fica um pouco abaixo das suas expectativas. No entanto, se ele, como instrutor-chefe, diz isso, deve haver um motivo para isso. E o tal instrutor-chefe fala para o Fabian que o número 25, o Leonard Cárdenas, ele começou a se destacar subitamente há alguns dias, e vem derrotando cada cadete que cruza seu caminho. E nesse curto período, ele saltou da posição 381 para a posição 25. E o cavaleiro ao lado fala que isso pode ser brincadeira, mas o instrutor fala que não é. E ele pode simplesmente olhar para a tela agora mesmo, pois essa é a cena de um duelo dele contra o número 1. Então assim, de volta ao campo de treinamento, o número 1 encara o número 25, e o William fala que ele tem coragem de vir ali sozinho. E ele pergunta se por acaso ele veio se render, mas ele sente muito, é só que ele não tá de bom humor agora pra pegar leve com ele. Por outro lado, o Leonard fala que é bom saber, pois então ele também não vai precisar pegar leve com ele, o que deixa o William completamente puto, perguntando como é que um lixo como ele ousa falar isso. E ele ordena que ele seque sua espada agora, pois ele vai colocá-lo no seu lugar. Por outro lado, o Léo pensa que ele entende, então o distintivo de número 1 não era só enfeite, e a aura dele é completamente diferente dos outros. Mas mesmo assim ele fica até que animado, pensando que agora ele quer descobrir o quão forte ele é. Logo ele manda o William vir pra cima, pois na verdade será ele que vai colocá-lo no seu lugar. Então o William, muito furioso, avança com tudo pra cima do Léo, falando que vai esmagar ele juntamente com a sua espada. Mas completamente de boa, o Léo bloqueia o ataque, o que deixa o William em choque, se perguntando como isso é possível. Mas logo depois ele não só bloqueia o ataque, e sim desvia o seu golpe, e ele confuso dá alguns passos para trás. Enquanto o nosso garoto fala que a sua espada não é tão frágil a ponto de ser quebrada por um cavaleiro aprendiz, o que deixa o William mais puto ainda, perguntando se por um acaso ele tá zombando dele. Então assim os dois começam a trocar golpes cada vez mais ferozes e poderosos. E na sala dos instrutores, um velho comenta que ele tem uma esgrima bem peculiar, e não parece ser o estilo ortodoxo da Casa Cárdenas, mas ainda assim
ele tá surpreso, pois não há movimentos desnecessários. E ele tá parando todos os ataques com a mínima força. Além disso, ele ainda nem fez um único ataque de verdade. Mas agora de volta à luta, William manda ele parar de andar de um lado para o outro e encarar ele com a sua espada, perguntando se fugir é a única coisa que ele sabe. Só que para a surpresa do William, seu ataque é desviado novamente. E num movimento muito rápido, o nosso garoto vai desviando pelas árvores. Mas percebendo isso, William com poder imenso, corta cada uma daquelas árvores próximas do Léo. Só que logo depois o Léo pousa de boa como se não fosse nada, e comenta que a sua força até que é impressionante. Mas com muita raiva, William diz que ele fala demais, para quem só fica fugindo, e ele manda que ele lute com ele a sério. Só que mais uma vez o nosso garoto desvia do seu golpe, e pensa que a força dele é uma coisa, mas o julgamento dele também não é tão ruim. No entanto, lhe falta algo, que é o instinto e o discernimento treinado ao limite entre a vida e a morte. E não importa o quão excelente ele seja como cadete, esse é o seu limite. Então assim, do nada ele aparece em frente a William, mas logo depois o William consegue manter a distância dele, e do outro lado, os outros cadetes só observam, e se perguntam como isso é possível. E aquele cara tá lutando de igual para igual contra o número 1, e eles perguntam se ele é mesmo o número 25, e ele parece uma pessoa completamente diferente de antes. Mas de volta ao Léo, ele finalmente percebe algo, que essa é a sua chance, e aparece logo nas costas do William, e quando finalmente o William coloca os olhos nele, ele confuso pergunta quando ele foi parar ali, mas já era tarde demais, pois o nosso garoto fala pra ele calmamente que o número 1 perdeu, e com um golpe devastador, ele derrota o número 1, o William Cardenas. E o Léo pensa que isso seria impossível para o seu eu do passado, mas agora, todas as suas memórias retornaram, as memórias da vida passada de Ren, o homem outrora aclamado como o maior imperador da espada do mundo. E assim nos é contado sobre o Ren, um homem que trilhou incessantemente o caminho da espada. Ele alcançou um patamar onde podia partir os céus com facilidade e até mesmo despedaçar montanhas, conquistando o título de Imperador da Espada por mérito próprio. Mas ainda insatisfeito, ele finalmente desafiou para um duelo o Demônio Celestial, renomado como o mais forte de sua era. E essa batalha durou vários dias, e a sua intensidade atingiu um nível sobre-humano, capaz, segundo o que dizem, de redesenhar um mapa de toda a região. E o resultado desse lendário duelo foi a derrota de Ren. E encarando o Demônio Celestial em seus últimos momentos, o Ren fala que não entende como a sua esgrima deveria ser perfeita, então por que ele não consegue nem sequer tocar nele. E o Demônio Celestial, com um sorriso no rosto, fala que é porque a sua base é a verdadeira culpada, e até agora ele nunca entendeu a espada de verdade, e ele apenas a brandiu para garantir a própria sobrevivência. Mas essa imaturidade, fruto de ter negligenciado seus fundamentos, acabou sendo fatal. E completamente em choque, o Ren pergunta como assim lhe faltam fundamentos, e que insulto mais clichê. Mas o Demônio Celestial fala que ele é muito tolo, e para um mero vira-lata, é realmente admirável que ele tenha desafiado ele e lutado até aqui, e ele demonstrará seu respeito enquanto ele parte para o além, e ele deseja que ele descanse bem, você que foi chamado de Imperador da Espada. E finalmente quando o Ren cai, ele começa a pensar que tudo que ele fez terminaria simplesmente assim, e se ele pudesse pelo menos recomeçar só mais uma vez, será que a sua espada o alcançaria? E foi assim que a lenda do Imperador da Espada, Ren, chegou ao seu fim com a derrota esmagadora. Mas naquele instante, uma nova lenda estava prestes a começar, em um lugar que ninguém jamais poderia imaginar. E alguns dias atrás, vários cadetes encaravam outro cadete, que acordou do nada completamente ofegante, se perguntando onde ele estava e o que estava acontecendo. Mas ele percebe que aquele sonho de novo, e os cadetes na sua frente falam que ele tá vivo pelo menos, e eles acharam que ele tinha batido as botas. Por outro lado, o Leonard percebe que tem algo de estranho por aqui, mas sem deixar ele pensar em nada, aqueles três cadetes avançam para cima do Leonard, querendo espancá-lo novamente. Mas no último segundo, nosso garoto conseguiu segurar o golpe daquele moleque, e ele bem surpreso pergunta como ele defendeu isso, enquanto ela percebe que seu corpo se moveu sozinho, e ele se pergunta o que diabo está acontecendo. E muito puto, Rank 133 fala que eles são um merdinha, e como ele ousa ficar se achando assim. E ele já avança pra cima do Léo com a sua espada, falando que ele só deu sorte porque ele segurou o seu golpe. Mas para a surpresa daquele moleque, o Léo desvia do seu golpe novamente, como se não fosse nada. E o garoto completamente perdido pergunta como ele tá fazendo isso, enquanto o Léo percebe que o seu corpo tá se movendo sozinho por conta própria. E é como se o seu corpo estivesse sendo guiado por algo. E simplesmente com a sua espada de madeira na mão, ele derrota aquele moleque facilmente, como se não fosse nada. E os outros dois lá atrás observam aquilo em choque, e finalmente percebem que isso não foi sorte. E ele brincou com eles, e eles comentam que isso só pode ser brincadeira, e ele nem mesmo conseguia reagir antes. Então por que agora ele parece um monstro, uma pessoa completamente diferente? E muito assustado, o careca fala que não tá entendendo nada, mas o moleque ao lado manda ele não amarelar agora, pois esse é o mesmo cara que eles estão vestindo a porrada agora mesmo. Então nada disso vai mudar, e simplesmente os dois avançam pra cima do Léo, querendo derrotá-lo, enquanto o nosso garoto fala que finalmente ele entende agora, ele se lembra de tudo, e como se não fosse nada ele defende os golpes deles, e depois derrota cada um dos cadetes. E finalmente com os três derrotados, ele lembra que faz muito tempo que ele vem
tendo um sonho bem estranho, sob um céu carmesim. O sonho de um homem de cabelos brancos, sendo guiados pelo vento e vestes longas lutando. E atormentado por esse sonho, ele não conseguia focar no seu treinamento e passou muito tempo amargurado. Mas agora ele finalmente entende. A vida e a morte daquele homem estão voltando vividamente para ele. E é difícil de acreditar, mas só existe uma conclusão. Ele é a reencarnação do Imperador da Espada, Ren, de outro mundo. E ele, surpreso, comenta consigo mesmo que isso é inacreditável. E pelo visto, a reencarnação existe de verdade. E ele se pergunta se o seu desejo sincero, à beira da morte, se tornou realidade. Mas depois de alguns segundos, ele começa a sentir dor e percebe que seu braço dói só de brandir a espada um pouco, pelo menos. E ele finalmente entende que é por conta desse jeito imprudente que ele vem treinando até agora. Mas ele sabe que de agora em diante, com essas memórias e técnicas, ele ficará infinitamente forte. E ele não sabe quem realizou seu desejo, mas não importa se foi coincidência ou o que quer que seja. O Imperador da Espada, Ren, não conseguiu alcançar aquele patamar. Mas o ele de agora, o Leonard, vai conseguir com certeza. E ele vai usar tudo ao seu alcance para se tornar o Imperador da Espada mais forte, superando até sua vida passada. Mas enquanto essa cena rolava, dentro de uma grande mansão, um grupo conversava que os 3 indivíduos mencionados foram feridos, e provavelmente não servirão para mais nada no campo de treinamento. E o rank 5 dos cadetes comenta que o seu poder de combate vai diminuir um pouco, mas não vai causar um grande impacto. E não parece que isso vai atrapalhar os seus planos. E esse treinamento de campo vai ser moleza. Mas o moleque loiro lá na janela fala que, a propósito, pelo visto quem derrotou aqueles 3 foi uma única pessoa, o tal número 381. E ele ouviu dizer que a luta foi decidida num instante. E ele pergunta quais eram os números dos 3 que levaram a surra. E o grupo comenta que era o número 329, 257 e 133. E um dos cadetes falam que esses números são posições bem mais altas do que ele esperava. E ele se pergunta se realmente o número 381 acabou com ele sozinho mesmo. E se um cara desse se juntar a outra facção, o atual equilíbrio de poder pode acabar mudando. Mas antes que ele pudesse falar qualquer outra coisa, o seu rosto é cortado sem mais nem menos. Enquanto William, o ranking dos cadetes, manda ele ter cuidado com o que diz. E pergunta se ele acha mesmo que um Zé Ninguém como esse poderia mesmo intimidá-lo. Então, se ele manda o seu subordinado, o número 5, mandar alguns homens trazê-lo até ali, pois ele quer ver com seus próprios olhos se ele é uma ferramenta que vale a pena usar. Mas então voltamos para as lembranças do Léo, de quando ele lembrou que o demônio celestial falou para ele que contará uma coisa de presente como despedida para levá-lo ao além. E é o motivo dele não ter conseguido alcançar um patamar mais elevado. E é porque ele construiu a base de energia interna tarde demais. E vários 5 elementos são de extrema importância. E se ele tivesse estabelecido essa base na juventude, talvez o resultado poderia ter sido diferente. Então, nos últimos pensamentos do Ren, ele pensa que de fato ele está certo. Quando ele construiu a base para sua energia interna, ele já tinha passado da idade ideal. Mas ele sabe que agora, se ele consolidar seus fundamentos desde cedo, ainda nessa idade, isso pode dar certo. Então primeiro ele vai construir um físico capaz de suportar a mana, e depois que ele termina ele fala que foi um sucesso. E mesmo sendo o maior sob os céus, ele sofreu nessa idade por falta de energia interna. Mas ainda assim, o que exatamente há no sangue dos Cardenas? E que tipo de família absurda é essa? Mas logo depois disso, agora no refeitório, o nosso garoto começou a comer de boa, enquanto pensava que isso aqui é bem do seu agrado. E ele sabe que uma dieta equilibrada é de extrema importância durante o estirão de crescimento, então ele precisa comer sem pular refeições. Mas enquanto ele comia calmamente, alguém se aproximou dele, o chamando de número 381. E esse cara era um brutamontes, de rank 7. E esse imenso fala que ficou sabendo da briga de ontem, e ele comenta que pelo visto ele é bem de pavio curto, e geralmente ele só belisca comida, mas hoje ele tem um belo apetite, e praticamente ele limpou o prato. E o nosso garoto rapidamente reconhece como número 8, mas o grandão fala que não é mais o número 8, e sim o número 7, pois ele derrubou o antigo. Logo o nosso garoto pensa que agora ele entende, então esse é um sistema onde você pode roubar o número do outro quando for mais alto. Mas enfim, ele quer saber o que ele quer com ele, e o grandão fala que ele veio ali para contar uma coisa boa pra ele. E ele fala que o clima ultimamente está bem tenso, e os melhores ranqueados estão se movimentando para expandir suas facções. E como ele sabe os números 1, 2 e 4, só que o nosso garoto interrompe na hora, falando que ele sabe exatamente do que são. Cabelos loiros e olhos dourados. Eles são descendentes diretos dos Cardenas. Mas o grande nervoso manda ele parar de falar isso, pois o pessoal pode ouvir e achar ruim. Só que o Léo fala que não tá nem aí pra isso, e só manda ele dizer logo o que ele veio fazer. E o número 7 fala que ou ele é lerdo ou perdeu o juízo de repente. E ele parece uma pessoa completamente diferente de antes. Mas mesmo assim ele fala que o que ele veio dizer é que com certeza tem um motivo para eles estarem expandindo facções. O que significa que se eles não se unirem agora, eles não irão sobreviver. Só que o Léo, não ligando pra porra nenhuma, pergunta o que ele quer dizer com isso. E o número 7 fala que mais da metade das 500 crianças já se curvaram a eles. Mas não existe regra dizendo que só os descendentes diretos podem formar facções. E por enquanto o plano é que os melhores números, a número 3, o número 9 e eles se juntem. E se ele unir forças com eles, talvez eles possam ganhar. Só que o nosso prota na lata fala que se recusa, pois ele não fará parte de nenhuma facção. Mas essa informação até que foi útil, e ele deve uma pra ele, o que deixa o número 7 completamente
perdido, se perguntando se por um acaso ele bateu a cabeça ou algo do tipo. E ele reconhece que esse não é o rank 381 que ele conhecia. Mas enquanto isso, mais tarde, nosso garoto tá indo do refeitório. Duas pessoas o seguiam de longe, e quando finalmente chegaram em um canto isolado, o Léo se vira calmamente perguntando o que ele quer comer. E um deles pergunta se ele gostou da refeição, número 381, e outro fala que tem um monte de coisa que ele quer falar com ele pessoalmente. Mas antes disso, ele fala que o número 1 tá chamando por ele, e ele vai abrir uma exceção e deixa passar o incidente de ontem. E o número 1 apreciou o fato de ele ter recusado o convite do número 7. E esse retardado começa a fazer cara de mal, querendo assustar o Léo. Só que obviamente o nosso garoto, que era muito pica na vida passada, se pergunta se tudo que acontece aqui chega aos ouvidos do número 1. E ele acha que isso é uma guerra de facções bem séria para um bando de criancinhas. Mas mesmo assim ele se vira falando que não tá interessado nisso, e chamando os dois caírem fora, o que na hora deixa eles muito putos, já avançando pra cima do Léo, falando que ele se acha muito para um número qualquer. Mas enquanto os dois avançam, o Léo fica calmamente parado na frente deles. Mas quando finalmente um se aproxima, ele desvia do golpe e percebe que ele fecha a distância em um único passo, e as habilidades físicas dele são extraordinárias para a sua idade. Mas mesmo assim, ele ainda é muito fraco. Então, com o movimento de garras, ele bloqueia o golpe da espada, e logo depois que o figurante perde a espada, o nosso garoto tá bem na sua frente, dando um grande soco no seu estômago. E vendo o seu número, ele percebe que mesmo sendo um dos melhores, o número 157 tem toda essa habilidade. E realmente deve haver um grande segredo no sangue dos Cardenas. Só que agora ele encara o outro moleque e fala que parece que ele já entendeu que não tem chance de ganhar, mas pergunta se ele realmente ainda quer lutar contra ele. E o carinha puto manda ele calar sua boca, pois ele é mais forte do que parece. E esse moleque tá no rank 98. E o nosso garoto, percebendo que ele não vai recuar, fala que entende. Mas logo depois ele some da sua posição e aparece instantaneamente atrás do 98, falando que então, como ele quiser, ele vai derrotá-lo mesmo assim. Mas enquanto o nosso garoto lutava contra os dois, tinha outra pessoa observando ele de longe, e esse cara comenta que ele brincou com eles como se não fossem nada, e se será mesmo que ele estava escondendo o seu poder. Só que ele não consegue entender isso, e as origens dele são claras demais para ele ser um espião. Mas mal sabia o cara que enquanto ele falava isso, o Léo se virou e começou a encarar aquela janela, e bem nervoso ele pergunta se seus olhos se cruzaram ou algo assim, e se ele realmente percebeu seu olhar à distância. Mas certo. De qualquer forma, parece que eles terão uma reviravolta dessa vez, e ele pede que por favor ele poupe ele do resultado previsível como da última vez. E esse cara é o Wall, o observador de treinandos. E ele, com a ficha do Léo, fala que tá muito ansioso pelos próximos dias, número 381, ou na verdade, ele acha que agora ele é o número 98, o Leonard Cardenas. Então assim, no outro dia, à noite, vários cadetes começaram a correr para o campo de treinamento, pois parece que o número 98 está por lá. Mas enquanto eles passavam, eles esbarraram numa garota. E o cara na frente fala que foi mal, é só que o número 1 ordenou que eles capturassem o número 98. E então eles estão com pressa. Mas mal sabia aquele cara que quem ele esbarrou era número 2, que comenta consigo mesmo que eu ouvi dizer que surgiu um garoto incrível ultimamente. Então parece que é verdade. E essa garota é a Verita Cardenas, a número rank 2. Então mais tarde ela vai até o campo de treinamento, e observando ela percebe que os capangas do número 1 perderam, mas ela sabe que eles deveriam ser de alto ranking. Mas logo depois, outro cadete é arremessado na sua direção, e quando ela percebe foi por um chute do nosso garoto. Mas atrás do Léo, outro cadete o ataca, só mandando ele entrar logo no esquadrão do número 1, seu desgraçado de merda. Só que o Léo fala que de novo ele recusa, e ele pergunta se por acaso esse tal de número 1 é burro, apesar do seu talento, e quantas vezes ele vai ter que repetir que ele não quer entrar nesse esquadrão. Mas antes que ele derrotasse o moleque, ele percebeu que seu número era 25, então ele roubou seu distintivo, falando que vai ficar com ele por enquanto. E finalmente, depois que ele derrota todos, a número 2 se aproxima calmamente dele, o parabenizando por ter sido promovido para o número 25. E o Léo encara a garota e pergunta se ela o conhece. E ela fala que não, é só que ela consegue ver a sua constituição estranha e o fluxo do seu Ki, e o número 25 que tá na sua mão. Logo o Léo fica interessado e se aproxima dela, perguntando se por acaso isso é clarividência, e que dom interessante ela tem. E ele sabe que conseguir ver o Ki dentro de um corpo significa que ela atingiu ao menos o patamar do olho da mente nessa idade. E esse tal de olho da mente, que permite enxergar o interior e as intenções do oponente, é uma arma que funciona até contra adversários de nível mais alto. E agora de fato ele entende, e esse é um dom poderoso e digno da número 2, mas completamente de boa. Ela pergunta por que essa resistência em se aliar, e ela fala que ele não vai aguentar o treinamento de amanhã sozinho. Só que enquanto eles conversavam, quem se aproximou foi o número 1 finalmente aparecendo na frente do Léo, e ele pergunta se por acaso ela é burra, e se ela quer entregar as informações assim. E o William, passando pelos seus amigos, vai pisando em cada um deles, e falando que ele acabou tendo que vir pessoalmente, e eles são um bando de lixos, que não dão conta de um serviço simples como esse. Por outro lado, o nosso garoto observa, e pensa que então esse é o famoso número 1, e ele tem que admitir, ele de fato tem carisma. Então assim o Léo se aproxima do William, falando que se perguntava que tipo de sujeito ele era. Mas finalmente eles se encontraram, número 1, e ele fala pra ele que ele ainda aguenta lutar, e pergunta se ele quer encará-lo. Só que o número 1, muito puto, pergunta com quem diabos ele pensa que tá falando. E lá atrás a Verita começa a dar muita risada, e fala que ele é de fato um cara interessante. E ele é a primeira pessoa a tratar o número 1 assim. E ela fala para o rank 1 que o número 25 parece não querer se juntar a ninguém. E eles têm um treinamento amanhã, então por que eles não deixam isso pra lá por enquanto? E o número 1 fala que ele pensa o mesmo, e ele só veio ver que tipo de cara ele era. Mas logo antes de sair ele encara o Léo, e fala que é melhor
melhor ele não se arrepender de ter provocado ele. E o Léo fala, claro, ele não vai se arrepender. Mas logo depois que ele sai, ele percebe que eles têm informações que só os descendentes diretos sabem. E ele pensa que amanhã pode ter um exercício de treinamento que exige tomar a iniciativa para formar uma facção. Então, pelo visto, amanhã será um treinamento conjunto. E dessa maneira, no outro dia, ao amanhecer, um dos treinadores falava com seu assistente se os treinandos estavam prontos. E o cara fala que sim, todos eles estão prontos. No entanto, um aluno peculiar apareceu na formação de esquadrões. E o instrutor sênior Bruno manda ele explicar em detalhes. E o assistente fala que bem, é só que ele não formou um esquadrão e diz que participará sozinho. O que surpreende muito Bruno, que pergunta se ele explicou bem o conteúdo do treinamento. E o assistente fala que sim, ele explicou. E ele diz que é um treinamento de campo na grande floresta de Cardenas. E que eles precisarão ser autossuficientes, desde garantir onde dormir até caçar a própria comida. E também informou que não há limite de pessoas por esquadrão. E outros treinandos, como esperado, formaram facções lideradas pelos 4 melhores. A facção maior liderada pelo número 1, o Esquadrão A. A segunda maior, liderada pela número 2, o Esquadrão B. O grupo de treinandos que não são descendentes diretos, o Esquadrão C. O outro grupo focado em estratégia, liderado pelo número 4, o Esquadrão D. E depois tem os treinandos que não conseguiram entrar em nenhum lugar e se juntaram ao número 483 para formar o Esquadrão E. E finalmente, o último, o número 25, Leonard Cardenas. Ele sozinho é o Esquadrão F. E logo assim vai para o nosso prata, pensando que ele não esperava que o terreno do campo de treinamento fosse tão vasto assim. E para aproveitar esse terreno amplo, o melhor é estabelecer uma base logo. Só que enquanto o nosso garoto pensava nisso, o instrutor Bruno foi até ele, perguntando se esse era o seu equipamento. E parece que ele só trouxe o mínimo de água e biscoitos. E isso pode até durar um pouco, mas ele quer saber se ele tem certeza mesmo disso. E o Léo fala que sim, sem problemas. Afinal, o objetivo desse treinamento não é justamente a sobrevivência e a autossuficiência, enquanto ele pensa que, embora na realidade, seja provavelmente apenas uma batalha por distintivos. Só que enquanto eles conversavam, outro cadete se aproximou, perguntando para o instrutor Bruno se ele pode falar com o rank 25 por um instante. Pois não importa como ele olhe para isso, entrar sozinho na floresta é muito perigoso em vários aspectos. E se ele quiser, por que não ficar com o Esquadrão D? E esse moleque é o rank 4, o Dylan Cardenas. Só que ele olha para ele e depois se vira, mandando ele cair fora e cuidar da sua vida. Pois ele sabe que esse desgraçado espertinho tá fingindo que se porta agora, mas pretende usá-lo como um peão descartável logo depois, assim que o perigo aparecer. Mas o Dylan se aproxima do Léo falando que sinceramente ele não entende. Todo o grupo tem pelo menos algumas dezenas de pessoas, e o Esquadrão A tem mais de 100. E ele comenta que a sua proposta não é nada má. Só que o Léo fala que ele não tem que entender, e ele não tem obrigação de explicar. E isso só significa que ele não tem intenção de ir junto nesse piquenique com ele, o que obviamente deixa o Dylan muito puto, falando que consegue ver claramente porque o número 1 não gosta dele. E é o clássico caso de odiar alguém pelo seu próprio tipo. E ele comenta que o Léo vai se arrepender dessa arrogância, mas já que ele não quer ouvir a razão, ele não tem escolha a não ser convencê-lo pela força. E isso também é para ganhar vantagem no treinamento. Então ele pede que por favor ele compreenda. E logo depois várias imagens dele começam a se aproximar do Léo, pedindo que ele se junte ao seu esquadrão, e ele insiste nisso. E aparecendo cara a cara, ele ataca o Léo, mas para a surpresa dele, o Leonard desviou do ataque e apareceu logo depois nas suas costas, falando que ele tem um jogo de pernas bem estranho. E simplesmente ele ataca sua nuca, fazendo ele cair desmaiado. E o Léo sabe que mesmo no exato momento em que ele desceu com a espada, ele não sentiu nenhum pingo de sede de sangue ou de hostilidade vindo dele. E logo depois que o Léo derrota o Dylan, o Bruno vai nas suas costas e fala que ele tem bons movimentos. No entanto, como esse não é um combate oficial, ele não pode conceder uma promoção, e por enquanto ele vai permitir que ele parta primeiro, já que ele tem o menor número de participantes. E o nosso garoto calmamente fala que entende, enquanto reconhece que o instrutor sênior Bruno, ele nem conseguiu sentir a presença dele agora, mas pelo visto ele parece ser absurdamente forte. Assim ele percebe que tem muitos guerreiros fortes e ferozes ali, que até o seu eu do passado teria dificuldade contra eles. E ele sabe que eles, certamente, faz jus ao nome da maior casa de esgrima do continente. E em pensar que todos floresceram com talentos tão excepcionais, em uma idade tão jovem, e para que jovens assim nasçam um após o outro, com certeza deve haver um segredo grandioso escondido no sangue dos Cardenas. Mas por hora, ele vai focar no seu treinamento, e primeiro ele vai garantir um esconderijo estratégico. Então assim, agora em outro local, o instrutor Bruno pergunta para os seus assistentes como está a situação após o início, e um deles comenta que dessa vez os confrontos começaram com a velocidade sem precedentes. E assim que entraram na floresta, sob o comando do número 1, o Esquadrão A atacou o Esquadrão C sem nem mesmo procurar sua base. E pegos de surpresa, o Esquadrão C foi massacrado, exceto pela número 3, que mal conseguiu escapar, foram todos eliminados. E o Bruno fala que isso é interessante, e ele sabia que ele era esperto, mas escolher uma emboscada logo de cara, ele é bem ousado. E o assistente fala que sim, afinal, a diferença numérica era esmagadora. E o Bruno pensa que ele deve ter decidido isso apenas pela diferença de poderio militar. E para o Esquadrão A, que é numeroso, a logística de suprimento se tornaria um problema a longo prazo. Logo, ele aproveitou a vantagem numérica e atacou logo de início, quando a união dos grupos ainda era frágil. E para atacar, ele quebrou o senso comum de que garantir uma base é a prioridade e pegou todos de surpresa. E isso mostra que ele está um passo à frente, não só em força, mas em estratégia. Assim ele fala que muito bem. Agora ele quer o relatório sobre o Esquadrão B e D. E assim os assistentes falam que ao saber da situação do Esquadrão C, os Esquadrões B
e D formaram uma aliança, tudo para derrotar o inimigo em comum, o número 1. E o Bruno comenta que foi uma decisão sensata, e eles agiram muito mais rápido do que os treinandos do ano passado, e isso é bem promissor. Mas logo depois ele encara outra instrutora, a instrutora Colin, comentando que ela ficou encarregada dos outros grupos. E ela fala que sim, foi isso mesmo, mas ela pensa bem nervosa, que o Esquadrão E não teve nem grandes avanços, desde que o seu líder foi escolhido. Mas quanto ao número 25 do Esquadrão F, ela nem mesmo sabe como explicar, e logo ela começa a lembrar de quando se encontrou com ele, quando simplesmente ele reconheceu ela de longe, chamando de instrutora Colin. E ela bem surpresa pergunta se realmente ele chamou o seu nome, mas ela sabe que a sua técnica de ocultação é de nível mestre, até entre os instrutores. Só que obviamente o nosso garoto sabia que ela estava lá, e encarando fala que tem uma pergunta, e a Colin bem assustada pensa que não tem jeito, ele percebeu totalmente a sua presença, mas no fim não tem muito o que fazer. Então ela se aproxima do Léo bem desconfiada, e pergunta qual é a sua pergunta. E o nosso garoto fala que como ela pode ver, parece que essa caverna já tem dono, mas ele gostaria de usá-la como seu abrigo. Assim ele pergunta se esse é um animal domesticado pelos Cardenas, e ele ficou em dúvida se haveria problema machucá-lo, ou se por acaso ele acabasse matando ele. E a Colin sabe que é exatamente isso. Esse lobo é um lobo atroz, treinado pelos Cardenas, e é relativamente manso. Contudo, é impossível para um treinando derrotar um lobo atroz sozinho. Então pensando nisso, quer ver se ele está apenas blefando, e só se precisar ela vai intervir. Assim ela fala para o Léo que não se importa, e isso faz parte do treinamento. E se ele conseguir derrotá-lo, ele deve se sentir à vontade para usá-lo como uma cama, ou até mesmo estoque de comida. Isso, claro, se ele conseguir vencê-lo. E logo depois que ela fala isso, esse lobo atroz avança pra cima do Léo, enquanto o nosso garoto fala que ele se move parecendo um bichinho de estimação. Então sendo assim ele vai pegar leve com ele, pois não existe lugar melhor para dormir do que esse. E logo depois ele ataca com a sua espada, enquanto fala para o lobinho que ele sente muito, mas ele vai ter que dar o fora dali. Mas obviamente o lobo atroz fica muito puto com o Léo, e começa a rosnar pra ele, querendo comê-lo vivo. Mas logo depois ele começa a uivar com uma poderosa magia sonora. E o nosso garoto percebe que isso é sede de sangue, e pelo visto ele perdeu a razão. E se ele facilitar e acabar se ferindo, ele vai dar trabalho à instrutora. Então assim, sem pensar duas vezes, ele avança pra cima do lobo, falando que isso vai doer um pouco. E logo depois ele dá um golpe no seu focinho, mas o lobo muito puto abre a sua boca, querendo comer o Léo vivo. Só que o nosso garoto fala que não vai ser tão fácil assim devorá-lo, e simplesmente dá um chute embaixo da sua cabeça. E quando o lobo cai, a Colin lá atrás pergunta se realmente são o nível de um treinando, e que tipo de movimentos são esses. Mas logo após alguns segundos, o lobo atroz foi domesticado completamente pelo Léo. E o nosso garoto manda ele esperar, e o lobo espera. Ele manda ele sentar, e o lobo senta. Ele manda ele rolar, e o lobo rola. Ele manda dar a pata, e o lobo dá a pata. E ele comenta com a instrutora Colin completamente em choque, que já que ele gostou tanto dele, ele pergunta se ele pode levá-lo para o treinamento. E ela assustada começa a pensar que tanta habilidade aliada a um poder de decisão sem hesitação. E se alguém assim domar um lobo atroz, isso vai ser muito complicado. Mas ela fala que mesmo assim domá-lo foi seu mérito, e isso sem dúvidas. Então ela vai permitir sob uma condição: ele está proibido de participar de combates. Ele pode ser usado apenas para locomoção e busca. E o Léo fala que essa era a sua intenção desde o início. E ela fala que certo, mas ele deve se certificar de que ele não machuca os outros treinandos. E logo depois que ela some da sua visão, o nosso garoto comenta que essa técnica parece ser bem útil, mas agora ele pode começar o treinamento pra valer. Assim ele manda o seu lobinho procurar comida, e simplesmente os dois vão caminhando pela floresta, enquanto o nosso garoto comenta que tem uma bifurcação por aqui, então agora eles irão se separar. E ele pode trazer qualquer coisa interessante que ele encontrar, não apenas comida. Assim ele manda o seu lobo ir por aquele lado, que ele vai pelo outro, e simplesmente os dois se separam. Mas enquanto isso acontecia em outro local, o número 1 encarava outros cadetes, perguntando se por acaso agora acabou. E ele fala que eles são todos patéticos, e ele não acredita que um lixo desses carrega o sangue de Cardenas, e eles de fato não têm salvação. Mas ele não tem mais espaço para distintivos, e pelo visto eles deram sorte. Mas na próxima vez que eles se verem, eles serão todos eliminados. E o moleque serrando os dentes de raiva, pensa que nem o esquadrão inteiro atacando junto conseguiu vencer esse cara sozinho. E ele sabia que eles não tinham chance desde o começo, e eles eram apenas presas fáceis. E ele foi forçado a ser o líder, mas agora ele pensa no que ele deve fazer. Mas então o seu esquadrão lá atrás dele pergunta para o seu líder o que eles fazem agora. E dessa vez eles tiveram sorte e foram salvos. Mas se outro grupo atacá-los, vai ser o fim. Mas o líder deles fala para todos que eles devem se animar e recuperar o ânimo e procurar comida. E se eles se esconderem e esperarem por uma chance, eles talvez possam ganhar algo. Mas o que ele não sabia era que seu esquadrão inteiro começou a encarar suas costas, completamente assustados. E assim que ele olhou para trás, ele ficou completamente apavorado, pois pelo visto, eles não terão nenhuma chance, a não ser revirar comida de monstro. Só que no último segundo, enquanto o líder gritava de medo, falando que não queria morrer, o Léo apareceu logo acima do urso, e com um golpe muito forte na sua cabeça, o urso caiu no chão morto, com o Léo logo acima dele nessa pose muito foda. E todos começaram a encará-lo, reconhecendo ele como Rank 25. E assim, após ele derrotar aquele grande urso, os cadetes pensam que ele é um monstro frio e sem coração, e o que mais ele quer tirar deles. Mas assim, o Léo se aproxima deles calmamente, como se não fosse nada, perguntando se eles estão bem, o que surpreende muito o líder deles. E o nosso garoto fala que tá perguntando se eles estão bem, e o carinha fala que ele não se feriu mais, e o Léo simplesmente se vira e vai embora, falando que bom então. E o líder do grupo manda ele esperar por um momento, pois ele quer saber se ele não vai pegar os seus distintivos. Mas o Léo, extremamente confuso, fala que eles pareciam estar em perigo, então ele só veio ajudar. E o seu objetivo não é ganhar ou
perder é o treinamento. E quanto à comida, ele mesmo consegue a sua. E ele não precisa de distintivos. Além disso, se ele quisesse vencer, escolheria o oponente certo para lutar. Assim, o líder fala que entende e, pensando bem, ele se tornou o rank 25 em pouquíssimo tempo, não foi? E ele bem sério fala que deve uma pra ele. E graças a você. Só que o nosso garoto fala que não fez isso por esse motivo. Só que nesse instante, todos começam a sentir uma pressão intensa. E quando finalmente olham pra trás, vem um lobo gigantesco arrastando uma garota. Só que calmamente, o Léo manda ele se sentar. E simplesmente o lobinho se senta na presença dele. E logo depois, ele solta aquela garota. E rapidamente eles a reconhecem como a número 3. E o líder do grupo E pensa que de fato essa é a número 3. Mas agora ela tá completamente acabada. Mas se ele conseguir esse distintivo, ele com certeza vai sobreviver. Só que ele começa a encarar aqueles dois. Um monstro assustador, um lobo gigantesco. E o outro que é ainda mais assustador. Mas enquanto isso, na cabeça do Léo, ele reconhece que esses ferimentos são profundos. E em pensar que um guerreiro formidável, que é difícil até de arranhar, pode ser derrotado desse jeito. E eles perguntam se foi um monstro, ou talvez o número 1 ou o número 2. Mas assim, ele vai lá e pergunta para o número 438 se ele realmente não quer ser mesmo eliminado. E o cara fala que é claro que sim. E o Léo fala que se esse for o caso, ele pode levar isso em vez do distintivo. E deve ser o suficiente para eles comerem por um bom tempo. E muito animados, eles perguntam se pode mesmo. E o nosso garoto fala que sim, pois a troca já está feita. Ah, e mais uma coisa, eles não devem se prender tanto aos números. E observando o nosso garoto e o lobo indo embora, o líder deles comenta que o número 25, na verdade, é um cara bem legal. Mas então agora, mais tarde, agora de noite, a número 3 finalmente acorda. E assim que ela se levanta, ela se pergunta onde é que ela tá. Mas ela percebe que seus braços foram meio que curados, ou pelo menos feitos os primeiros socorros. Só que nesse instante, logo atrás dela, alguém pergunta se ela acordou. E rapidamente ela vai lá e ataca ele. Só que o Léo só com o seu braço consegue bloquear o ataque dela. E ele fala que as suas pernas parecem estar bem pelo menos. Mas ele manda ela não gastar suas energias e descansar direito. Só que ela, muito irritada, manda ele devolver o seu distintivo. Só que o Léo confuso começa a encarar o peito dela, pois está exatamente lá o distintivo dela. E assim que ela percebe isso, ela fica muito envergonhada. E ela começa a falar pra ele gaguejando que ela é grata por ele ter salvo ela. Mas ela não pode dar pra ele o seu distintivo. Só que o Léo diz que ele nunca teve a intenção de pegá-lo mesmo. E ele só manda ela se sentar e comer um pouco. E ela obviamente com muita fome pergunta se pode mesmo. Mas ele só manda ela não ficar tão acanhada assim, pois ainda tem bastante. E ele pensa nela como uma criança faminta, que ele precisa alimentar com alguma coisa. Mas assim, ele curioso, fala que ela era do Esquadrão C. E ele quer saber o que exatamente aconteceu com o esquadrão dela, para ela ter ficado nesse estado. E ele pergunta se eles encontraram um monstro, mas ela fala que não foi isso. E cerrando os dentes de raiva, ela fala que logo depois de estabelecerem sua base, eles foram completamente aniquilados por um ataque surpresa do Esquadrão A. E eles não conseguiram nem reagir direito, e foi um desastre total. E ela fala que é muito patética como a líder de um esquadrão, pois ela não pôde fazer nada. E o nosso garoto pensa que é verdade. Em um combate 1 contra 1, eles poderiam ter tido uma chance, mas numa batalha de larga escala é outra coisa, e todos devem ser muito inexperientes. Mas ainda assim, o jeito de vencer é a supressão preventiva e ataques surpresas. E é natural que fosse difícil para os jovens com conhecimento estratégico tão raso. E assim, ele pergunta se foi o número 1 que fez isso com seu braço direito, e ela fala que foi esse idiota mesmo. E comparado com o número 2, o número 1 está em outro nível, e não tinha como evitar, o seu esquadrão não tinha força o suficiente. Mas ela começa a gritar muito puta que é muito frustrante perder sem nem mesmo conseguir lutar. E o nosso garoto um pouco animado com essa personalidade dela, pensa que ela ainda tem espírito de luta, mesmo sentindo na pele a diferença de habilidade dos dois. E ele acha que ela vai se tornar uma grande guerreira no futuro. Mas agora, enfim, a coisa tá bem feia. E ele fala que nesse ritmo a queda dos esquadrões B e D é apenas questão de tempo. Mas ela pergunta como isso é possível. Eles formaram até mesmo uma aliança. E o Léo fala que a moral sobe do lado que sentiu o gosto da vitória. E isso por si só supera a diferença numérica. Além disso, mesmo que os dois esquadrões se alinhem, não vencem o esquadrão A em números. E nesse caso, um ataque estratégico surpresa seria o melhor plano. Mas ele acha que não tem como, ele não tá preparado para um ataque surpresa. Então assim, ele fala que eles vão focar na fraqueza do esquadrão A. E a número 3, muito curiosa, pergunta o que exatamente é essa fraqueza do esquadrão A. E ele fala que eles irão se concentrar os seus ataques ao número 1. E o esquadrão A funciona em torno dele. E como o pilar central é forte, eles são rápidos para se unir e tomar decisões estratégicas. Mas, no momento que o pilar se quebra, ele se torna um bando desorganizado. E ele fala que ela parece querer se vingar do número 1. E ela fala pra ele que é claro que ela quer. Então Léo pede pra ela confiar nele. E assim, ela pergunta se ela deve chamá-lo de líder do esquadrão. Então, assim, alguns dias depois, o esquadrão A vai se movendo pela floresta. E lá atrás, o número 5 fala para o número A que não há necessidade de pressa, e o tempo joga ao seu favor. E se a situação continuar assim, a sua vitória é garantida. Só que o número 1 fala que antes disso, parece que eles terão um resultado mais cedo do que o esperado. Só que o número 5 pergunta como assim, mas logo depois ele se vira e dá o sinal para todos. Então, dessa maneira, o seu braço direito manda eles pararem agora e se prepararem para a batalha. E simplesmente eles entram em formação. Enquanto William fala que é importante da parte deles conhecerem o seu lugar e ficarem escondidos. Mas se sabe que não tem chance de vencer,
vencer, não seria mais sábio se render logo? Assim ele manda que eles parem de se esconder agora e apareçam de uma vez. Então dessa maneira, todos começam a aparecer um a um. Então Dylan fala que então ele reconheceu eles. E o leão majestoso tem um faro mais apurado do que ele pensava. E a Verita, ao lado do Dylan, diz que embora ela se pergunte se ele não está mais para um vira-lata do que para um leão, mas o William encara bem séria e fala que aqueles que estão no topo conseguem ler facilmente o pensamento daqueles que estão abaixo. E os seus planos medíocres não valem nem a sua atenção. E pensar que gente do seu calibre ousaria ficar diante dele. E eles são vergonhas para a família direta dos Cardenas. O que deixa com certeza a Verita muito puta, falando que ele sempre gostou de agir assim, com tanta arrogância na frente dos outros. Mas ele está mais para um pavão do que para um cachorro. E é isso que é verdade. Mas o William fala que isso se chama dignidade. Mas logo depois os dois avançam pra cima do William, enquanto ele defende cada um dos ataques. E depois que a luta começa, os esquadrões começam a se mover para uma batalha imensa. Então assim uma grande guerra vai acontecendo no meio da floresta. Mas de volta à luta principal, a Verita pensa que é mais importante do que isso. Qual é exatamente o dom desse cara? E ele é rápido e cada golpe dele é pesado. E mesmo quando ela bloqueia, os seus pulsos latejam. E em pensar que nem mesmo seu olho consegue ver através dele. E o que diabos é isso? E pulando pelas costas do William, até mesmo o Dylan não consegue reconhecer o dom desse monstro. Mas facilmente o William vai lá e bloqueia o seu golpe, falando que então os dois vieram aqui só para mostrar esses truques fracos, que não consegue fazer nada contra ele. Então depois que ele quebra a espada do Dylan, ele arrasta ele para baixo e dá um chute no seu estômago, derrotando o primeiro. Mas ao seu lado a Verita percebe uma abertura, querendo aproveitar isso a todo custo, pois nem mesmo ele conseguiria defender com tanta facilidade assim um ataque vindo das costas de surpresa. E ela consegue ver até mesmo os movimentos musculares dele. Só que logo depois que ela se aproxima, ela percebe que é muito estranho ele deixar uma brecha tão grande assim. Mas infelizmente ela foi muito lenta para perceber que tudo aquilo era uma armadilha que ele estava planejando desde o começo. Então facilmente William vai lá e ataca a Verita e reconhece que ela é melhor que o número 4, mas percebeu tarde demais. E mesmo esse olho, que consegue ver movimentos dos oponentes, não é tão perfeito assim pelo visto. Mas ela fala pra ele que os seus movimentos parecem lentos pra ela, diferente dos do número 25, o que com certeza deixa o William muito puto, que já ataca o ombro dela, a derrotando na hora. E ele fala que ela não é grande coisa pra quem se gaba tanto. Então agora ela deve admitir a derrota, pois eles não podem vencê-lo de qualquer forma. E o vencedor desse treinamento é ele mesmo. Só que para a surpresa do William, alguém aparece logo atrás, falando que essa é uma conclusão bem precipitada. E o nosso garoto vai basicamente arrastando os números 5 até eles. E muito puto, William pergunta o que ele tá fazendo ali. Só que o nosso garoto fala que não é nada demais. Só que ele veio retribuir o favor pelo que ele fez ao seu esquadrão. E na hora o William reconhece o número 5 e pergunta como assim esquadrão? E não faça ele rir. Ele não deveria ter nenhum esquadrão. Mas o Léo calmamente fala que no início ele não tinha mesmo. Mas agora ele tem um. E ele pode olhar para todos. E percebendo essa movimentação estranha, William começa a olhar para o lado e vê uma grande multidão de cadetes avançando para cima do seu esquadrão, pegando eles pelas costas. E o nosso garoto fala que os fracos, que todos eles desprezam, a rebelião daqueles que eles consideram inúteis. Mas enquanto ele falava isso, a cena cortou para o passado, de quando o esquadrão comemorava pela ajuda do número 25. Só que nesse momento o Léo e o número 3 interromperam a comemoração. E assustado o líder pergunta o que eles fazem ali. E não diga que ele veio pedindo o urso de volta. Só que o nosso garoto fala que não é isso. E pergunta por que eles não formam uma aliança com eles. Mas o moleque pergunta como assim. E eles são apenas um esquadrãozinho fraco. E mesmo que eles unam forças, eles só irão atrasá-los. Só que o nosso garoto fala que pelo visto eles já esqueceram. Ele disse para todos não se prenderem a números. E eles são guerreiros que passaram pelo treinamento oficial dos Cardenas. E o líder pergunta o que tem com isso. E o Léo fala que significa que, como receberam o mesmo treinamento, não há uma diferença gritante na sua taxa de crescimento. E o seu número não passa de um crachá. Mas o moleque pergunta que tipo de bobagem ele tá falando. E não tem como eles serem iguais. Só que o Léo fala que todos eles também herdaram o sangue dos Cardenas. Então eles têm talento e aptidão de sobra. E o que acontece é que o número daqueles que manifestam dons é extremamente pequeno. Mas fora isso, as habilidades deles são praticamente as mesmas. E eles podem olhar pra ele para o número 3. A número 3 é de uma família secundária, mas ela subiu até ali com puro esforço. E o mesmo vale pra ele, que saiu do número 381 para o número 25 por conta própria. E ele pergunta se eles acham que até os números que vocês tanto prezam provam alguma coisa. E só existe um punhado de oponentes ranqueados acima deles. E com a força que eles têm, eles podem superar o resto facilmente. Mas o líder manda ele parar de falar besteiras. E eles têm números porque não conseguem vencer. E eles estão no fundo do poço, até entre aqueles com força igual. Só que o nosso garoto grita mais alto que ele, falando que a força não é o único problema aqui. E o que falta a eles agora é coragem e a força de vontade para acreditarem em si mesmos. E ele quer saber se eles acreditaram em si mesmos e desafiaram seus limites. E se já tiveram a determinação absoluta de ir até o fim em algo. E se a resposta é não, então ele acredita em todos, pois ele sabe que eles podem vencer. Então agora ele propõe formalmente que o Esquadrão F convide o Esquadrão E. E por que não se unir a eles para derrotarem o número 1? Então assim, de volta ao presente, a número 3 ordena que eles ataquem e conquistem a vitória pelo bem do número 25, que acreditou em todos eles. E lá embaixo, observando isso, William pergunta para o número 3 se ela não tem vergonha de se aliar a esses caras de baixo escalão. Mas ela pergunta como assim baixo escalão? E ele pode escutar bem. Ela se confrontou com ele apenas uma vez, mas ele parou seu chute sem esforço, com as mãos vazias. E os movimentos dele são muito superiores aos seus, pois eram muito mais refinados. E ela não se aliou
alguém de baixo escalão. Ela simplesmente seguiu alguém mais forte do que ela. Além disso, só porque ele é forte, não significa que o seu esquadrão seja forte também. E ele pode olhar por ali. O esquadrão deles está massacrando os seus capangas. Então, assim, para surpresa de todos, a Verita começa a dar muita risada. E fala que agora ela entende. E ela também se rende. E pede para se juntar ao esquadrão F também. E do outro lado, Dylan fala o mesmo. Ele também quer se juntar ao esquadrão F, pois é melhor do que perder para alguém que ele não suporta. E obviamente essa junção inteira deixa o William completamente furioso. E pergunta se por acaso eles não têm orgulho, como herdeiros de sangue dos Cardenas. Só que o Léo pergunta do que diabos ele tá falando. E se existe alguém ali que não tem o sangue dos Cardenas? E ele só manda ele parar de ser teimoso e admite logo a derrota. Mas o William manda ele parar de brincar com ele. E agora ele encara o Léo. E fala que com a vitória ou derrota de todos os esquadrões, do A ao F em jogo, ele deve duelar com ele aqui e agora, pois ele pessoalmente vai lembrá-lo do abismo entre suas forças. E muito animado, nosso garoto fala que essa é a mesma intenção que ele tinha desde o início. E na verdade, era ele que deveria dizer isso, basicamente chamando o William pra cima, pois agora será ele quem vai dar a lição. Mas antes que a luta começasse, o instrutor Bruno, observando aquilo, fala que tem um duelo individual entre o número 25 e o número 1 vai começar, e ao lado a Colin fala que essa luta será na prática a batalha final. E eles estão ansiosos por isso, pois eles querem saber se o número rank 1 será o vencedor como esperado, ou será que esse novo talento vai virar o jogo, e eles podem estar prestes a testemunhar o nascimento de uma estrela em ascensão, com potencial para se tornar um comandante. Então finalmente a batalha começa, e William vai com tudo pra cima do Léo, enquanto o nosso garoto pensa que é uma trajetória de espada direta, com um poder destrutivo extraordinário. E é impressionante que a número 2 tenha conseguido bloquear esse ataque, e apenas se defender disso, causaria um cansaço tremendo nos braços. Mas ainda assim, ele é apenas um treinando. E tem impacto, sim, mas seus movimentos são fáceis de ler. E o nosso garoto, observando tudo, sabe que foi assim então que a número 2 foi derrotada. E é um ataque vindo de um ângulo inesperado. E observando aquilo, Bruno fala que tá bem surpreso, se perguntando se por um acaso, o número 25 decifrou a técnica do número 1. E é realmente impressionante em tão pouco tempo assim. E pensar que alguém sem dom pode fazer o que nem mesmo a número 2 conseguiu. E de volta à luta, o nosso garoto sabe que o dom do número 1 é a chamada telecinese, um poder invisível e sem forma. E é por isso que ele é tão forte, rápido e ágil, ninguém percebe nada. Pois uma espada vindo de uma trajetória onde seria difícil colocar qualquer força, justo quando um treinando normal, não, até mesmo um experiente, baixaria a guarda achando impossível golpear daquele ângulo. Mas ele basicamente imbui seu braço e sua espada com o poder usando a telecinese, liberando um poder destrutivo extraordinário. E é a própria personificação de um poder que desafia o senso comum. E ele é muito impressionante para a sua idade. Mas ainda assim, ele é um treinando. E só isso. Então mais uma vez o Léo bloqueia a espada do William. E o William, possesso de raiva, fala que não será apenas isso. Ele ainda continua escondendo sua verdadeira força. E ele com muita raiva pergunta por que ele continua fazendo isso até agora. E o nosso garoto fala que vai responder isso com a sua espada, como um verdadeiro membro de uma casa nobre de esgrima. E muito animado, ele fala que muito bem, ele pode ver com todo. Mas para a surpresa do Léo, um ataque quase o acerta, passando rente ao seu pescoço. E logo ele percebe que então ele pode usar a telecinese, não apenas para aprimorar seus ataques, mas também como um corte em si. E a sua posição como número 1 não é só de enfeite. Assim, o William fala que tem certeza que alguém como ele entende o que esse ataque significa. E ele fala que essa luta não é pessoal. Enquanto o nosso garoto fala que ele de fato é bem confiante. Mas ele pode mostrar pra ele agora do que ele realmente é capaz. Dessa maneira, o William começa a emanar um poder imenso, falando que ele vai mostrar exatamente como ele pediu. Por outro lado, o nosso garoto pensa que com seu corpo atual enfraquecido, ele não consegue exercer nem mesmo o poder que ele costumava ter. E dito isso, ele também não pode dar ao luxo de atrair a atenção indesejada usando um poder externo desses. Então, nesse caso, o que ele pode fazer agora é simplesmente cortar. Então assim, antes que o poder do William pudesse acertá-lo, o nosso garoto desvia do golpe e vai pulando pelas árvores. Enquanto ele fala que ele pensa bem rápido, mas ele pergunta que tal isso, destruindo cada uma das árvores que o Léo vai pousando. Mas mesmo assim, o nosso garoto vai desviando de cada um dos seus golpes, como se ele estivesse dançando pelo ar. E observando aquilo, a Verita fala que agora ela entende, porque ela não conseguia enxergar direito. E o Dylan, confuso, pergunta do que ela tá falando. E ela fala que o número 1 estava usando um poder para ocultar o seu dom. Mas ainda assim parece que o rank 25 está desviando de tudo. E o Dylan fala que, sinceramente, ele acha que o número 25, que estava escondendo sua força real, é o mais covarde aqui. Só que o número 3 pergunta como é que ele é um covarde, se nem consegue chegar perto. Mas o Dylan começa a observar muito bem aquilo e pergunta se será mesmo. E ele sabe que não, muito pelo contrário. O número 25 está encurtando a distância pouco a pouco. E de volta aos instrutores, um assistente comenta com o Bruno que parece que ele está apenas fugindo ao redor do rank 1. Mas o Bruno fala que é de propósito. Ele está fazendo parecer assim para que o número 1 não perceba, como um predador cercando sua presa sem pressa. E o número 25 está fechando o cerco gradualmente, pouco a pouco. E quando finalmente o William percebeu algo estranho, ele confuso perguntou quando ele chegou ali. Mas o Léo encarou ele tranquilamente, falando que você perdeu o número 1. E logo depois, ele ataca o William, destruindo sua espada e o seu golpe. E claramente o seu orgulho. E cuspindo sangue sendo derrotado, o William pensa que isso deveria ser impossível. E como ele pode ter perdido para alguém de rank tão baixo. Mas finalmente, após a derrota, ele percebe que de fato ele perdeu. Mas pensando bem, ele acha que não. Isso não é uma derrota. Isso é basicamente a própria morte, com a espada cravada bem na sua testa. Enquanto ele encara o Leonard como se ele fosse um monstro. E logo depois ele dá risada e fala que no fim ele perdeu para o número 25. E finalmente todos os cadetes comemoram muito. E observando essa luta, o Bruno fala que é uma cena bem
inesperada. Mas para a surpresa de todo mundo à sua volta, o William vai se levantando, falando que agradece ao número 25. Na verdade não, ao número 1, pois a sua mente finalmente clareou totalmente, graças a ele. E o nosso garoto confuso pergunta o que ele quer dizer com isso, enquanto William vai pensando nos métodos educacionais autoritários do seu pai, e da sua crença que ele tinha que ser o mais forte, mas tudo isso foi varrido pra longe, graças a ele de repente. Mas não querendo explicar as coisas, ele fala que não é nada, e o antigo número 1 fala para o novo número 1 que foi uma excelente luta, enquanto o nosso garoto só suspira, e fala que sim, e o parabeniza também. E observando a cena bem melancólica deles, os instrutores falam que não acreditam no que estão vendo, e o número 1 perdeu mesmo, e alguns deles estão bem indignados, pois eles apostaram tudo naquele moleque. Mas por outro lado, o Bruno tá bem animado, comentando que é um resultado bem inesperado, mas ainda assim é uma ótima colheita. E com isso, o treinamento de campo está encerrado, e até mesmo Dylan comenta com a Verita que, deixando o número 25 de lado, o esquadrão realmente o surpreendeu, e a Verita fala que também tem que admitir, e ela fala que ele é um garoto bem absurdo, aliando-se àquela ralé só para derrubar o esquadrão A. Mas enquanto isso rolava, o Bruno pensava que o número 25 decifrou com precisão o propósito desse treinamento de campo, e esse é o resultado mais satisfatório possível, um que ele jamais poderia ter previsto. Assim, ele se vira para Colin e fala que assim que a empolgação deles acabar, ela deve prepará-los para voltar. Mas além disso, o Bruno manda ela entrar em contato com a casa principal e dizer a eles que chegou a hora da cerimônia de maturação de sangue. E dessa maneira, mais tarde, ao final do dia, o Léo vai ter que dar tchau para o lobo atroz, falando para ele que ele vai embora amanhã, mas infelizmente ele não pode levá-lo com ele, o que deixa o lobinho bem triste. E o nosso garoto pergunta se ele tá triste por ter que se despedir dele, e ele fala para o lobo que também está, o que deixa o lobo menos triste. E ele fala para ele que sente muito, mas infelizmente ele não pode levá-lo, mas ele promete que ele vai ficar mais forte e com certeza voltará para buscá-lo. Aí finalmente eles poderão sair juntos para brincar, o que deixa o lobo bem animado. Assim ele se vira para ir embora, falando que ele também precisa ficar mais forte para conseguir acompanhá-lo na sua jornada. E na próxima vez que eles se verem, ele dará para ele um nome. Então assim, ao amanhecer, o Léo tá na carruagem com os outros 4, em um clima bem estranho. E ele já pergunta por que eles estão na mesma carruagem que ele, e não houve ordem para embarcar por ordem numérica. Mas a número 3 fala que só porque ela quis seguir o seu líder de esquadrão. E a Verita fala que está ali porque a estrela do dia embarcou nessa carruagem. E o Dylan fala que é o mesmo, o que surpreende o nosso garoto. Mas ao lado deles, o William fala que só queria conversar com o cara que subiu do número 381 para o número 1 em apenas um mês. Muito surpresa, as meninas falam que é muito surpreendente que ele pareça ser tão intelectual assim. E ele pergunta o que elas acham que ele é. Mas logo depois ele se vira para o Léo e fala que além disso, tem algo que ele precisa contar. Mas lá na frente dele, o número 3 fala que ele mudou demais. E se por acaso o número 1 deu uma pancada tão forte na sua cabeça, ele ficou maluco. Mas o moleque muito puto só manda ela calar a boca e apenas escutar o que ele tem a dizer. Pois a partir de amanhã, eles receberão suprimentos baseados em suas notas. E como verdadeiros descendentes de Cárdenas, eles voltarão ao treinamento. Mas antes disso será realizada a cerimônia de maturação de sangue. E eles perguntam como assim maturação de sangue? E ele conta que a linhagem dos Cárdenas possui órgãos diferentes dos humanos comuns. E a cerimônia de maturação de sangue é um ritual essencial para despertar desses órgãos. E de agora em diante, o seu treinamento focará intensamente nisso. Logo Dylan fala que então, é por isso que esse treinamento de campo só teve matérias básicas. E ele pergunta o que acontece quando esses órgãos despertam. E o William fala que dizem que você se torna capaz de manipular mana com mais liberdade. E essa é a razão pela qual o uso de frutos espirituais e pedras espirituais é proibido no acampamento. E através da cerimônia de maturação de sangue, os treinandos finalmente concluem seus preparativos básicos e se juntam aos jovens cavaleiros do dragão. E o nosso garoto pergunta como assim jovens cavaleiros de dragão? E é a primeira vez que ele escuta isso. E o Dylan fala que isso porque não é algo público e oficialmente só existem 7 ordens de cavaleiros. E os jovens cavaleiros de dragão se especializam em treinamento e educação focados em combate. E dizem que indivíduos poderosos que desejam formar a sua própria geração pertencem a eles. E a Verita fala que eles criam um currículo educacional otimizado para cada treinando. E ele imagina que seja como ter um gostinho de um combate real. Mas ao lado do Léo, o William fala que é por isso que os treinandos são divididos com base em suas notas e órgãos especiais. Só que o Léo pergunta o que significa. E o Léo fala que então os órgãos de todos são diferentes. E o William fala que basicamente sim. E para ser mais exato, eles são chamados de núcleo de mana. E os seus atributos e quantidade variam de pessoa para pessoa. E a número 3 fala que dizem que o sangue de dragão corre na família Cárdenas. Mas embora eles não saibam que isso realmente é verdade. E a propósito, quantos menos núcleos você tiver, melhor. E entre eles, um núcleo único é considerado o melhor. E o William fala que é porque quanto menos núcleos você tiver, mais eficiente é o seu treinamento. Então ele fala que sem dúvidas, ele é um núcleo único. Mas a Verita fala para ele não ter tanta certeza assim, pois um núcleo único só aparece talvez uma vez a cada década. E o nosso garoto lembra que ele passou por um treinamento parecido na sua vida passada. E originalmente, havia 5 almas fonte para os 5 elementos. Logo ele pergunta se existe um máximo de 5 núcleos. E a Verita pergunta se ele quer falar sobre o pentanúcleo. E esse é menos eficiente para o treinamento. E para cada núcleo adicional, do dobro de recursos. E tem que treinar considerando o equilíbrio de cada núcleo. E o nosso garoto fala que então é por isso que a eficiência despenca. E ele explica para ele que com um núcleo único como base, um núcleo duplo exige 4 vezes mais esforço. Um núcleo triplo exige 9 vezes mais esforço. Um quádruplo exige 16 vezes mais esforço. E um pentanúcleo exige 25 vezes mais esforço. E outros falam que ver isso em números faz parecer aterrorizante. Mas a Verita fala que ele deveria ter aprendido
aprendido isso na teoria básica, mas pelo visto Elástico número 1 não tem interesse em teoria. Mas bem, quando você forte assim em combate real, não precisa de teoria. Só que o nosso garoto pensa que havia um conceito parecido na sua vida passada, e ele conseguiu dar um jeito. Mas se o treinamento que ele conhece funciona nesse mundo também, essa é a sua chance. Então assim, ele fala pra todos que se você quiser treinar todos os núcleos, um pentanúcleo seria o mais forte. E o Dylan fala que mesmo que isso seja verdade na teoria, é muito difícil obter os recursos necessários para o treinamento. E existe um limite para o quanto você consegue treinar sem recursos. Logo, nosso garoto pensa que ter mais núcleos é uma desvantagem então para eles. E nesse caso, um núcleo duplo ou triplo seria a aposta mais segura. E se ele conseguir um núcleo único, ele vai acabar se destacando demais, o que seria problemático. Mas o que ele realmente não esperava era que ele tivesse de fato um pentanúcleo. E basicamente, com todo mundo muito decepcionado com isso, o nosso garoto vai saindo da salinha, percebendo que ele acabou se destacando mais ainda, mas de um jeito diferente. E ele pensa que realmente não queria que fosse assim. Mas enquanto ele pensava nisso, ele sentiu um movimento estranho, passando por ele rapidamente. E logo depois que ele se virou, ele viu alguém na sua frente falando que ele é esplêndido e ser capaz de enxergar essa espada em uma idade tão jovem. Pelo visto, ele faz jus aos boatos. Número 381. E esse velho é o comandante dos Jovens Cavaleiros do Dragão, o Pavian. E o nosso garoto fala que ele é o antigo número 381, o Leonard. E o velho fala que ele é realmente para alguém da sua idade. E ter alcançado esse nível de perfeição sem nem mesmo usar o espírito. Mas ele pergunta se as artes marciais não são algo que se acumula com o coração e se refina com o corpo. E ele acredita que a presença ou ausência de espírito não interfere na perfeição das artes marciais de alguém. O que surpreende muito o comandante e o outro lá atrás. E logo depois o Pavian começa a dar muita risada, falando que parece que os boatos são de verdade mesmo. E na verdade até o subestimam. E ele tem uma bela atitude. E ele se apresenta para ele como Pavian, o comandante dos Jovens Cavaleiros do Dragão e o mestre da espada. E ele promete em seu nome e posição que ele reconhece como alguém digno da classe especial e ele garante o seu tratamento. O que surpreende o nosso garoto. Mas logo atrás dele um vice-comandante pergunta para o Pavian se ele tá falando sério, pois o Leonard acabou de ser avaliado como um pentanúcleo, mas o Pavian bem puto com ele fala que a quantidade de núcleos não importa. Eles não podem realizar grandes feitos se prenderem a detalhes triviais. E se há talento, eles devem investir nele totalmente. Portanto, ele não deve dar ouvidos aos que os outros dizem. Então assim aquele vice-comandante vai até o Léo e fala que ele é digno da classe especial e ele pode pegar aquilo, pois é uma bolsa espacial que está cheia do que ele precisa. E o Pavian fala que além disso, como privilégio da classe especial, ele considera a ele o direito de escolha. E ele pode fazer agora, pois cada uma dessas portas que apareceram aqui levam para locais diferentes de treinamento. E normalmente, eles escolheriam o adequado para suas habilidades, mas ele vai dar o direito para ele de escolher. Então Sila pergunta para ele onde ele pode obter os recursos de treinamento à altura das suas habilidades. E o velho surpreso fala que ele fez uma ótima pergunta, e aqueles que não conseguem trilhar o caminho de Asura não são verdadeiros guerreiros. Assim ele fala que então ele pode ir para Galápagos, a ilha mais remota do Império. É um ambiente severo que faz até cavaleiros condecorados gritarem desespero, e é um lugar perfeitamente descrito como uma terra selvagem. Além disso, certas áreas são zonas de perigo comparáveis a um reino demoníaco. E ele pergunta se não parece empolgante para o Léo, e o nosso garoto fala que sim, muito, e ele agradece pela sua consideração, enquanto ele pensa no motivo pelo qual o treinamento de um pentanúcleo é difícil e alcançar patamares elevados é árduo, é porque eles não conhecem o método de treinamento correto. E os 5 elementos são um fluxo único e também todo unificado. E se ele puder levar todos eles, esta é a oportunidade perfeita para superar a sua vida passada. Então finalmente, quando ele vai passando pela porta, o Pavian deseja para ele boa sorte. Então finalmente, depois que o Léo passa pela porta, ele é meio que teletransportado para outra localização, a tal ilha chamada Galápagos. E bem nas suas costas aparece um velho, falando que ele é muito bem-vindo e perguntando se ele estava treinando dos boatos que ele ouviu. E o Léo, um pouco assustado com esse cara, fala que é um prazer conhecê-lo, e ele é o Leonard. Assim, o velho fala que ele é o Bradley, e ele administra Galápagos, e ele é um cavaleiro sênior do primeiro esquadrão dos Jovens Cavaleiros do Dragão, o Basilisco. E eles podem ir para outro lugar por enquanto, pois ele ainda não conheceu os outros. E o nosso garoto fala que não, ainda não. E se caminhando com o Léo, o Bradley fala que todos ali são cavaleiros aprendizes, e tecnicamente o seu status é o mesmo, mas ele deve tentar mostrar algum respeito aos seus veteranos. E ele não precisa se sentir intimidado se cruzar com eles, pois existe uma regra que os impede de interferir com os novatos no primeiro ano. E o nosso garoto fala que vai manter isso em mente. E o Bradley fala que é ótimo, pois a partir de hoje, ele passará 6 meses sob sua proteção, e o semestre restante será o período de treinamento. E logo depois disso, espera-se que ele cuide de tudo sozinho. E ele fala que normalmente comida, vestimenta e abrigo não seriam problemas seus, mas ele foi informado que ele recebeu o tratamento especial da classe especial. Então, ao menos, ele preparou um lugar para ele dormir. E ele fala que o lugar é ali, e tem tudo o que ele precisa. E o nosso garoto só agradece. Mas o Bradley fala que fora isso, ele deve ser autossuficiente. E em teoria, você consegue qualquer coisa desde que tenha pedras espirituais. Então ele deve tentar se virar bem com isso. E o nosso garoto fala que entende, Sr. Bradley. E o comandante fala que isso conclui a sua explicação básica, mas ele quer saber se ele tem alguma pergunta. E o nosso garoto pergunta qual a diferença entre o período de proteção e o período de treinamento. E o Bradley fala que há uma pequena diferença, mas a lógica é simples. No período de proteção, ele apoiará todas as suas atividades. E no período de treinamento, ele apenas protege para garantir que os outros não encostem um dedo nele. E o nosso garoto pergunta se existe alguma regra contra matar ou ferir. E o Bradley fala que matar é proibido. E o nosso garoto fala que entende, mas
Mas por último, ele tem mais uma pergunta. Ele quer saber se ele poderia dizer pra ele o valor dos recursos que ele recebeu. E assim o Bradley pede pra checar. E ele fala que na sua bolsa tem 3.000 pedras espirituais de baixo nível e 100 elixires de cada atributo. E ele pensa que mesmo para o número 1, essa é uma quantidade absurdamente grande. E ele pensa que esse garoto chamado Leonard deveria ser de uma família secundária, mas até mesmo um descendente direto teria dificuldade em conseguir tudo isso. Então parece que o comandante gostou bastante dele. Só que o Leo, ainda um pouco confuso, pergunta o que exatamente são pedras espirituais. E o Bradley fala que são minérios infundidos com mana, e você consegue absorvê-los e expandir gradualmente o seu centro de mana. E com essa quantidade, alguém de um núcleo único chegaria ao 10º estágio, e até mesmo um pentanúcleo deve alcançar o 5º estágio. Só que o Leo, ainda confuso, pergunta como assim estágio, e se isso é algum tipo de nível. E o Bradley fala que vai explicar isso agora. E primeiro eles irão começar com a forma de identificar o nível de um praticante. E assim ele explica para o Leo que os artistas marciais nesse mundo são divididos em 5 grandes reinos e 10 estágios menores. E cada grande reino contém 10 estágios. E cada vez que alguém cruza um reino, fica mais próximo de se tornar um verdadeiro artista marcial. E o primeiro reino é o reino do refinamento corporal, onde você tempera o corpo e expande o seu centro de mana usando a mana dentro do seu próprio corpo. O segundo é o reino do poder externo, onde você projeta o poder para fora do corpo. O terceiro é o reino de lapidar a própria individualidade, chamado de reino da transcendência. E como varia de indivíduo para indivíduo, é difícil de definir. E o quarto reino é chamado reino semidivino, e refere-se a um nível onde a imagem mental transcende a mente e invade a matéria física. E o quinto reino transcende a humanidade para alcançar o divino, o chamado reino divino. No entanto, ninguém além do fundador Cárdenas jamais alcançou esse reino, embora alguns tolos blasfemos façam barulho, alegando que é apenas uma história inventada pelos Cárdenas. E ele fala que mesmo esses lixos passariam suas vidas como escravos se o seu fundador não tivesse matado o grande dragão maligno. Mas depois que ele se recompõe, ele fala que por enquanto essa é a explicação. E agora ele pode começar o seu treinamento real. E eles começarão com o cultivo de mana. E ele deve usar esses recursos de treinamento para temperar suas habilidades físicas e expandir seu centro de mana. E esse é um método simples, onde você apenas absorve Ki das pedras espirituais. E ele vai embora falando para o Leo que ele tá por conta agora. E ele deve dar o seu melhor de agora em diante. E logo depois que ele vai embora, o nosso garoto percebe que ele não explicou mais porra nenhuma. Mas mesmo assim ele começa a pensar nessa absorção. E como esse lugar é rico em mana natural, ele deveria conseguir treinar o suficiente apenas andando por aí e absorvendo ela. E ele se pergunta se é isso que ele quer dizer com absorção. Mas se esse for o caso, ele está com muita sorte, pois ele já experimentou isso na sua vida passada. Então assim, depois de um tempo, ele comenta consigo mesmo que isso é bem estranho. E mesmo que ele já tenha passado por isso, não era pra ser tão rápido assim. E chegar ao 3º estágio em apenas algumas horas. Nesse ritmo ele pode alcançar o 5º estágio em apenas um único dia. E esse treinamento acabou sendo muito fácil, graças às memórias da sua vida passada. E ele sabe que um pentanúcleo é igual aos 5 elementos da sua vida passada. E essa absorção era apenas um treinamento básico naquela época. Mas dito isso, provavelmente seria muito suspeito se ele terminasse em um único dia. Assim ele se pergunta se ele deve fazer um treinamento isolado nas montanhas por alguns dias, para dar um miguezinho. Mas logo depois ele pensa que não. Se ele pensar bem, o comandante acha que ele é um gênio sem igual. E se ele dominar as técnicas da sua vida passada agora, provavelmente ele pode inventar uma história conveniente. Pois caso contrário, seria um desperdício de tesouros. Mas enquanto o nosso garoto pensava nessas coisas, tinha 3 cadetes observando a sua casa e comentando consigo mesmo que sério, esse cara é fora do comum. E ele está enfiado lá há mais de um mês. E eles pensam que talvez ele esteja planejando ficar trancado até chegar pelo menos ao 5º estágio. Afinal, esse é o mínimo necessário para sobreviver ali. Mas o amigo dele ao lado fala que seus ouvidos estão zumbindo um pouco. E eles perguntam se eles podem logo pescar de uma vez. E se é mesmo hora de ficar preocupado com um novato qualquer. Então simplesmente eles vão embora. Mas logo depois que eles vão embora, é a hora que o nosso garoto sai de casa. E depois que ele abre a porta e vai pra fora, eles perguntam se ele deveria pedir uma espada, agora de verdade mesmo, ao Sr. Bradley. Então assim, no próximo dia, ele vai até o Sr. Bradley querendo uma espada de verdade. E o Bradley pergunta do porquê. E o Léo fala que é porque ele sente necessidade de se acostumar com espada real ao invés de uma espada de madeira. Só que o Bradley manda ele não se achar porque ficou um pouco mais forte. Só que o nosso garoto vai lá e dá um grande soco, demonstrando seu poder para o Bradley. E o Bradley, bem surpreso, fala que um pentanúcleo alcançará o 3º estágio em apenas um mês. É um crescimento bem notável. Mas logo depois ele começa a mandar o seu poder e avança para cima do Léo, mandando ele não se empolgar, seu aprendiz. O que assusta muito o nosso garoto se perguntando por que esse cara é tão maluco assim. Só que para a surpresa do Léo, o Bradley simplesmente deu espada para ele, mandando que ele não faça nada imprudente. Enquanto o nosso garoto bem confuso só agradece. E o Bradley fala que se ele perder ela também, ele terá que compensá-lo com pedras espirituais. E o Léo, curioso, pergunta se quebrar. E o Bradley fala que ele também será compensado pelas pedras espirituais. E o nosso garoto fala que isso é bem direto. Mas o Bradley simplesmente vai embora, falando que, pois bem, ele deve dar o seu melhor. E o nosso garoto, com o mapa na mão, se pergunta se agora ele deve seguir em frente. Então, assim, à noite, no meio da floresta, o Léo dá de cara com uma horda de goblins e finalmente chega ao local onde ele queria ir, a chamada Floresta dos Remanescentes.
E logo depois que o Léo entra na floresta, ele reconhece que esses monstros são Hobgoblins, rank E2. E ele vai andando calmamente até eles, falando que não importa o quão limpo seja o corte, nunca dá pra esconder o cheiro de sangue. Então ele avança sem hesitar, falando que vai acabar com esse sofrimento, e vai cortando ao meio vários Hobgoblins, como se não fosse nada demais. Enquanto pensa que quando os monstros morrem, eles expelem mana de seus corpos, na forma de pedras espirituais. E depois de matar todos, ele conta que ele conseguiu 100 pedras espirituais de baixo nível, em apenas um único dia. E não é nada mal. E a tal floresta dos remanescentes, como o nome sugere, é o habitat de monstros descartados pela cadeia alimentar. E ele está cheio de nada além de ralé de rank E. Só que de uma hora pra outra, o Léo sente um cheiro diferente do comum. E eles perguntam se por acaso é um Gnoll. E ele percebe que ele não tá fazendo o menor esforço para esconder sua presença, o que significa que ele vê ele totalmente como uma presa. Então se o nosso garoto bem sério fala que por acaso ele tá subestimando ele. E ele só manda ele calar sua boca e parar de gritar e vir pra cima com todo. Então assim esse grande Gnoll avança pra cima do Léo. Mas mesmo com a força do Gnoll, o nosso garoto conseguiu bloquear o golpe. E logo depois ele manda ele parar de latir, seu vira-lata imundo. Mas ainda assim ele percebe que ele só mudou a trajetória do ataque, mas a força dele é absurda. Então se esse for o caso, ele só precisa esquivar de todo. E logo mais uma vez, ele esquiva do golpe do Gnoll e aparece logo acima dele. Mas de relance o Léo nota os músculos do monstro e pensa que isso é diferente do que ensinaram pra ele, pois essa não é a força de um Gnoll comum. E ele sabe que um Goblin comum é rank E1, e a sua força evoluída é o Hobgoblin, que sobe pra E2. E um Gnoll comum é rank D1, e é comum que o despertar de um monstro termine após uma evolução. Mas mesmo assim, esse aqui com certeza não parece um D2, o que quer dizer que pelo menos é um Gnoll avançado, rank D3. E vendo isso, nosso garoto fica um pouco feliz, pois parece que então ele não tem escolha. Esse cara com certeza será um bom treino pela primeira vez em muito tempo. Então basicamente o Léo começa a brincar com o Gnoll, pulando entre a arma, sua cabeça e seu corpo, comentando que um ataque bruto desses não vai tocá-lo nunca. Então ele começa a fazer de leve vários cortes no Gnoll, mas ele percebe que ele é duro o suficiente para fazer faíscas voarem. Então logo a batalha vai ser um pouco mais difícil do que ele pensou que seria. Mas finalmente ele consegue enganar o Gnoll, prendendo a sua arma contra o chão, e fala que é como esperado, ele é apenas uma besta com força bruta, pois agora que seu machado ficou preso, é a sua chance. E se os golpes de espada não funcionam, ele vai ter que usar isso. E ele fala para o monstro que ele tem músculos e ossos resistentes, mas não consegue proteger essa parte, acertando em cheio a região do seu pescoço, e finalmente derrotando o Gnoll. E quando ele vê a pedra espiritual que saiu dele, é uma pedra bem maior, e ele reconhece ela como de grau médio, sabendo que isso vale pelo menos 100 pedras espirituais de baixo nível. E ele comenta que se existir um habitat com esses caras desse tipo, a sua energia interna vai crescer rapidamente também. E de verdade, não é à toa que os cavaleiros aprendizes nem dão bola pra esse lugar, pois ainda tá muito fácil pra ele. Então assim, de volta pra casa, o nosso garoto volta à sua circulação de mana, e logo depois que ele para, ele comenta que achou que as coisas estariam indo bem, mas ele já chegou ao 10º estágio do reino do refinamento corporal, o que é um completo absurdo, em apenas alguns meses. E ele sabe que se descobrirem sobre ele um pentanúcleo que alcançou o 10º estágio em apenas alguns meses, é óbvio que vai ser uma grande dor de cabeça. E eles perguntam se não tem mesmo jeito de conseguir recursos sem chamar tanta atenção. Mas enquanto o nosso garoto pensava nisso, ele começa a escutar uma conversa vindo de fora da sua casa, e aqueles 3 mesmos caras de antes, perguntando se eles não acham que algo aconteceu com aquele cara. E já faz 3 meses, mas não há sinal que ele tenha saído. E o loiro pergunta se é mesmo necessário vir aqui chegar todo dia. E o seu amigo lá na frente fala que eles têm que ser os primeiros, os veteranos legais que ele encontrar, pois ele deve saber tão bem quanto ele que em uma casa nobre como a Cárdenas, contatos são a arma definitiva. E o único contato sólido aqui vale muito mais do que se associar com uma família sem expressão. E acima de tudo isso, ele é um número 1. E ele quer saber se ele não ouviu que até mesmo o comandante tá de olho nele. Então ele manda que ele entre lá e pelo menos dê um oi pra ele, o chamando de Raiden. E se o Raiden fala que tem, só manda ele parar de empurrar, e vai se aproximando do nosso garoto. E ele bate na porta perguntando se o novato está vivo. E ele fala que seu treinamento não vai render se ele não comer direito. E ele se aproxima da porta se perguntando se ele não bateu as botas mesmo. Mas não notando nenhum barulho, eles querem dar o fora dali. Mas do outro lado da porta, o nosso garoto pensa que eles são veteranos melhores do que ele pensava. Então é por isso que eles viam vê-lo toda vez. E ele só viu ele pela fresta, mas com certeza ele gravou bem o rosto desse cara. E se fosse o Leonard, os resultados do treinamento chamariam atenção, mas ninguém suspeitaria de um veterano que está na ilha há 10 anos. Então assim, depois que eles vão embora, o nosso garoto se pergunta se ele ainda consegue fazer isso depois de tanto tempo. Mas bem, ele vai tentar. E logo depois ele ativa a arte do Ki reverso, uma técnica que altera as pulsações e os músculos faciais para o disfarce. E ele nem sabe se consegue fazer isso ainda, pois afinal, ele nunca precisou esconder sua identidade depois que ele se tornou o imperador da espada. Então assim, após alguns segundos, o Léo fica um pouco descontente, pois ele vai ter que fazer isso para esconder sua força, o que é uma droga pra ele. Mas ótimo, agora que ele conseguiu, ele acha que eles não irão reconhecê-lo. E ele lembra que o nome do moleque era Raiden. E ele vai contar com a sua ajuda por um tempo, basicamente se transformando no tal Raiden.
Então assim, 3 meses depois, no pântano da Montanha de Ossos, o nosso garoto correndo por lá vai pensando que a regra absoluta para a sobrevivência que ele aprendeu até agora é sempre apagar sua presença. E cada criatura nesse lugar possui veneno e algum tipo de habilidade para se ocultar. E é por isso que ele deve se mover com cautela, pois se ele baixar a guarda por um instante, ele vai acabar virando comida para os homens lagarto que estão à espreita no pântano. E ele sabe que o ranking normal de homem lagarto é C. Eles são inimigos mais fortes do que aquele gnoll avançado que ele lutou antes. E ele sabe que nesse pântano tem muitos deles. Então ele vai acabar com isso em um só golpe. Então assim ele pula da árvore em direção ao lago. E com um golpe monstruoso, ele derrota um homem lagarto. Mas depois que ele mata um deles, ele percebe que ele fez muito barulho talvez. E parece que infelizmente o chefão acordou, com um homem lagarto muito maior aparecendo nas suas costas. E uma lança gigante sendo jogada na sua direção. E o Léo fala que até que ele é rápido, mas ainda assim é previsível. E ele não tem tempo para brincar com quem não entende nada de esgrima. Então com um único golpe de espada, ele corta o braço daquele homem lagarto. E logo depois ele pega sua pedra espiritual. E lembra que com isso, ele já juntou cerca de 1500 pedras espirituais de grau médio. Então agora já tá na hora de avançar para o próximo reino. E agora ele quer ir para outro lugar. Pois com essa quantidade total de 1500 pedras espirituais de grau médio, é mais do que o suficiente para saltar para o próximo reino de uma só vez. No entanto, o processo de romper um grande reino é violento demais. E atualmente, ele tá no 10º estágio do reino do refinamento corporal. E ele pegou o rosto do Raiden emprestado para não suspeitarem mais dele. Mas mesmo assim, se ele romper um grande reino na ilha de Galápagos, vai ser difícil manter isso em segredo. Então ele precisa de um espaço para sua primeira explosão de mana e ocultar a sua presença. E se ao menos ele encontrasse um lugar que pudesse proteger o tempo todo, seria ótimo. E pelo visto, a aura do protagonista foi ativada agora, pois o nosso garoto do nada encontra uma plantação no meio da floresta. E ele reconhece que são muitas ervas espirituais, que têm uma taxa de absorção de mana maior do que as pedras espirituais. E quem está cuidando disso deve ser o guardião da caverna, um troll. Mas observando de longe, o Léo percebe que tem algo vindo. E nesse momento algo chama a atenção do troll. E quando ele percebe, é um Lincoln Troll, que começa a luta com o troll na hora. E o nosso garoto acha que isso é uma briga de território ou algo do tipo. E ele percebe que ele está invocando relâmpagos e sacudindo a terra. E finalmente ele entende que monstros desse nível também utilizam a força da natureza. E ele pensa que esse troll pode manipular livremente dezenas de toneladas de terra como se não fosse nada. E isso seria com certeza um luto e tanto para ele, pelo menos nesse momento. Mas o licantropo também está desviando com a velocidade de um raio. Então assim a batalha dos dois vai ficando cada vez mais frenética. E o nosso garoto percebe que isso não vai ser resolvido tão cedo. E ele deve conseguir explorar a caverna enquanto eles estão ocupados. E se um troll desse nível está guardando esse lugar, deve haver algum tesouro incrível lá dentro. E com certeza ele quer ver o que é. Mas logo depois que ele entra na caverna, ele percebe que ele não ouve mais nada, como se tivesse um isolamento acústico. E ele reconhece que esse lugar é perfeito para romper o grande reino. Mas lá no fundo da caverna, ele vê uma árvore brilhante e se pergunta o que é isso. Mas depois que ele se aproxima, ele reconhece que é uma erva espiritual de grau médio. E ele se pergunta se por um acaso o troll estava guardando isso. Mas ainda assim é bem estranho, pois apesar de ter tanta coisa aqui, ele não consegue sentir nada do lado de fora. Então ele ativa seu poder para testar algo e percebe que então tem uma barreira. E agora ele entende, esse lugar está sendo protegido por isso. E pelo visto essa árvore é bem bizarra. E ele realmente não sabe o que é essa árvore dourada. E ele já ouviu falar de ervas espirituais de grau médio. Mas será mesmo que uma árvore assim existe? E talvez seja de grau alto, mas ele acha que não. É ainda superior a isso. Mas ele duvida que aquele troll saiba algo. E ele realmente adoraria romper um grande reino aqui. Mas infelizmente parece que ele foi interrompido, com aquele imenso troll aparecendo bem nas suas costas. E com reação muito rápida, o nosso garoto vai correndo para fora, pensando que por causa dessa propriedade de bloquear a mana e o som, ele não percebeu a chegada dele. Mas felizmente os ferimentos dele da batalha ainda não cicatrizaram. Mas mesmo assim o troll ataca. Mas o Léo consegue desviar do golpe e pensa que então ele mirou na entrada para encurralá-lo, ao invés de vir direto para ele. E ele fica animado com essa inteligência do troll, pois era exatamente isso que ele queria. E agora ele será o seu oponente. Mas só na próxima parte do vídeo. E rapaziada, essa é mais uma obra nova que eu tô trazendo pra vocês. Então se vocês gostaram dela e querem a próxima parte, a meta pra esse vídeo são 5.000 likes. Aí claro, não se esquece de hypar esse vídeo que me ajuda muito. Então no mais é isso, gente. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!